Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todas e todos bem. E na aula de hoje a gente vai prosseguir com um processo que a gente iniciou na aula passada, que é verificar o trabalho com bibliotecas no Blender. Então eu vou mostrar para vocês aqui já então uma pasta organizada com uma nomenclatura como a que eu já demonstrei para vocês. E a partir do uso de bibliotecas prontas, né, com um rig já pronto e um cenário que eu baixei do Blend Swap, eu vou fazer um ciclo de caminhada, né, de um ciclo de, pode ser corrida ou caminhada, né, de uma personagem ao longo de um cenário. E o propósito disso aqui é, além de mostrar o processo de animação, é de ver como a gente pode aproveitar algumas bibliotecas, fazer as mudanças necessárias para que seja possível a gente criar uma cena sem ter que refazer tudo do zero. Isso vai ser útil aí, como eu já falei para vocês, nos dois projetos que nós vamos fazer para a disciplina. Então, com esse objetivo, eu espero que vocês consigam também fazer usos de bibliotecas e modificar essas bibliotecas para que possam atender o interesse estético de vocês. Então eu estou aqui com a cena do Blender aberta e vou primeiro mostrar aqui o que eu vou baixar. Eu já baixei aqui a personagem Rain lá do site do Blender Cloud. Né? Essa aqui é uma personagem que está disponível de maneira aberta, livre e gratuita. E aqui eu estou com essa cena chamada Spring is Coming, né? A primavera está chegando, de um usuário chamado Gogu. A licença está via Creative Commons. E se alguém quiser baixar essa cena e não outra, basta acessar esse endereço que eu vou deixar disponível lá no Moodle, tá? E ao baixar isso aqui, a gente vai fazer alguns pequenos ajustes para integrar essa personagem neste cenário, para fazer com que ela caminhe por aqui. Então eu vou demonstrar os processos básicos para a gente fazer isso, e além dos processos básicos de integração, eu vou iniciar o processo de animação. E como todo processo que a gente já viu em 3D1, muitas tarefas se tornam repetitivas, então eu vou demonstrar os primeiros passos que eu vou executar e depois eu vou acelerar o vídeo e a gente retorna com a cena já mais avançada, tá certo? Então, voltando aqui pro Blender, eu vou criar um arquivo de cena. E lembrando que eu estou usando aqui essa aqui é a minha pasta da aula de hoje. Eu já aproveitei, eu só copiei e colei a distribuição de pastas que eu já havia feito na aula passada. Então eu tenho aqui uma pasta dedicada aos cenários, que tem aqui a cena do Spring is Coming, né? A primavera está chegando. Eu já descompactei isso aqui, eu tenho um arquivo Blend que contém a minha cena, o meu cenário. Tenho aqui o rig da Rain. Eu não preciso de plugin para essa cena, então a minha pasta está aqui vazia. Não preciso de textura, pelo menos por enquanto eu não vou trabalhar com texturas extras, então também não tem mais nada, e eu não tenho nenhum vídeo a se carregar. Então o que eu estou utilizando mesmo são os cenários e personagens, e agora eu vou criar dentro dessa pasta cenas um arquivo para ela. Então eu estou aqui no meu Blender e vou excluir, selecionar o cubo, pressionar X para apagar. Vocês podem sempre acompanhar aqui os atalhos e gestos e botões do mouse que eu utilizo. Então eu apaguei o cubo inicial e vou agora pressionar Ctrl S para salvar essa cena. Eu vou salvar aqui na minha pasta 3, na minha cena, e vou chamar isso aqui de cena 1. Cena corrida, talvez. .blend. Ao salvar isso aqui, agora eu vou fazer a referência, né? Eu vou fazer o link da personagem e do cenário. Só que antes eu preciso conferir se está tudo certo lá. Então eu vou abrir o meu arquivo primeiro de cenário, eu vou lá na minha cena que contém o cenário, e eu tenho aqui essa cena baixada.
essa cena aqui ela foi criada para o Cycles, mas eu vou já, então, na cena colocar no Eevee. Vamos testar para ver se ela vai funcionar corretamente. Ela se carrega com uma facilidade boa. Eu escolhi isso aqui justamente por ser um cenário leve, com poucos polígonos e com uma iluminação simples. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou apenas organizar essa cena. Eu vou apagar a câmera e eu vou renomear esses objetos. Olha só, a pessoa que criou essa cena aqui não renomeou objeto algum. Eu tenho o cubo 0 até o cubo 37 aqui. Eu não sei o que é árvore, eu não sei o que é chão. E então, uma maneira da gente resolver isso aqui é o seguinte: eu vou voltar para a minha visão sólida, pressionando Z. Vou selecionar esse objeto, ele se chama Plane. Eu vou pressionar F2 e renomeá-lo como chão. E agora eu vou ocultá-lo provisoriamente, porque eu quero selecionar a árvore e vou fazer a mesma coisa. Só tem uma árvore, eu posso pressionar F2 e chamá-lo de árvore. Eu posso, inclusive, para dizer aqui que eu estou editando essa cena, eu vou duplicar essa árvore. Talvez vou fazer uma versão um pouquinho menor e girá-la no eixo Z para ter uma variação. Utilizar o O, que é a medição proporcional. E fiz uma árvore levemente diferente aqui. Essa aqui, então, será a árvore 001. Bacana, eu vou ocultar essas duas. Esses objetos aqui são os objetos de neve que se derreteram, né? Então eu selecionei todos eles e a gente vai ver uma outra ferramenta interessante para a gente renomear vários objetos de uma vez só. Aqui, lembrando, eu estou utilizando o Blender 2.91, tá? Isso aqui é um recurso um pouco mais recente no Blender. Então, com esses objetos selecionados, eu vou pressionar Alt F2. Opa, Shift F2, não. Estou errando tudo aqui. Eu vou voltar aqui para o meu Outliner. Eu vou pressionar Ctrl F2. Então, os modificadores no Blender, a gente vai usar Shift, Alt ou Ctrl. No caso aqui é Ctrl F2. Isso aqui permite fazer o renomear para vários objetos. E aqui, então, eu vou pedir para substituir Cube e trocar por Neve. Quando eu faço isso aqui, ele vai renomear, então, os objetos para neve e vai manter aquele número. Isso aqui não vai ser um problema para mim. E agora eu sei que esses outros objetos aqui, todos são o matinho. Então eu posso selecionar os da neve aqui, vou pressionar H para ocultar e eu vou clicar e selecionar, né, clicar e arrastar esses objetos aqui, menos esse aqui. E agora, novamente, Ctrl F2, eu vou substituir Cube por Mato. E agora eu renomeio todos os objetos. Eu tenho vários objetos agora com o nome correto. Posso ocultá-los. Eu tenho aqui o Pedra. Então eu também vou modificar isso aqui. Isso aqui é apenas um objeto, vou chamá-lo de Pedra. E agora eu já não tenho mais nada visível aqui além da minha lâmpada. Eu vou pressionar agora Alt H que eu vou voltar tudo à minha vista. E agora fica mais fácil. Eu vou inclusive pegar essa pedra aqui e vou, olhando aqui de cima, eu vou criar uma outra cópia via Shift D. Vou entrar no modo de edição. L para selecionar o que está linkado. No O aqui eu vou inclusive colocar apenas o que estiver conectado e eu vou fazer alguns pequenos ajustes também para ter
algumas pedras diferentes na minha cena, só para não ficar idêntico. Agora eu vou fazer uma última coisa, que é o seguinte: eu quero selecionar tudo isso aqui, então eu seleciono tudo com A e vou pressionar M para mover para uma nova collection. Essa collection eu vou chamá-la de cenário. Agora então eu tenho essa minha biblioteca do cenário corretamente definida, então pressiono Ctrl S. Eu vou só conferir uma última coisa, eu já havia conferido isso antes, mas isso é importante para que vocês façam nos seus arquivos. Verifiquem se as unidades estão corretamente aplicadas e as dimensões dos objetos também. Aqui as unidades não estão corretamente aplicadas, eu quero que elas sejam a unidade métrica, e agora eu consigo saber, por exemplo, que essa árvore aqui ela tem quase 7 metros de altura, essa pedra tem 1,50 m, então isso aqui está em dimensões razoáveis. Então o comportamento da luz e a interação com a personagem vai ficar correto. Caso contrário, bastaria redimensionar esses objetos para que eles tivessem as dimensões com a proporção correta. Então, salvei o meu arquivo aqui e volto lá para a minha cena 1, ou para a cena corrida. Aqui na minha cena corrida, vamos conferir, eu tenho a unidade métrica, é isso que eu quero mesmo. Eu vou colocar o mecanismo de renderização com Eevee, ótimo. Agora então eu posso, em File, Link, que eu vou fazer a referência para o meu cenário. Ao selecionar o arquivo do cenário, eu vou lá na Collection, Cenário, e eu tenho o meu cenário corretamente aplicado aqui. Esses objetos eles não são editáveis, então olha só, ele é um grupo inteiro, eu não consigo mover as árvores individualmente. Agora eu posso, inclusive, vir aqui no Outliner e marcar a opção de manter um objeto selecionável ou não. Eu vou desmarcar isso aqui para o cenário, porque agora eu não corro o risco de clicar aqui e selecionar o cenário, olha só. Então eu só vou selecionar os objetos que devem ser selecionados. Eu vou trazer a minha câmera para cá. Se eu olhar para a minha visão de câmera, eu já tenho aqui então algo que se parece com o que eu tenho planejado. Eu vou fazer a minha personagem correndo de um lado para o outro aqui. Então, salvo. E agora eu vou importar a minha personagem. Deixa eu conferir se a personagem está corretamente definida. A gente já viu que está, mas eu vou abrir aqui. Vou lá na personagem da Rain. E ao clicar sobre ela, eu vejo que ela está corretamente funcionando. Eu posso, inclusive, já fazer alguma definição aqui. Por exemplo, fazer com que os braços fiquem no modo FK e as pernas no modo IK. As pernas no modo IK já estão funcionando, então seleciono o pé e movo, as pernas vão junto. Mas o braço está em IK também. Lembrando, como as mãos dela não vão se apoiar em nada, é mais fácil para eu criar os arcos de animação se eu utilizar os braços no modo FK. Então olha só, braço esquerdo, left arm, eu vou colocar aqui como 0. E right arm, que é o braço direito, também vou colocar como 0. 0 significa FK e 1 significa IK. Né? A cinemática direta é o FK e a inversa é o IK. E agora eu também percebo que alguns ossos não estão corretamente visíveis. Eu posso pressionar Alt H aqui para mostrar todos eles novamente. E olha só, eu quero que apareçam aqui esses ossos que são os FK. Eu vou ocultar esses que são o IK do braço. Seleciono eles, pressiono H. E vou selecionar os de FK da perna, das duas pernas. E vou pressionar H para eles também. Eles vão ficar ocultos, então a minha personagem já está corretamente definida para eu animá-la com FK nos braços e K nas pernas. Pressiono Ctrl S para salvar e volto lá então para a minha cena corrida. Agora eu vou definir o local onde essa personagem vai ficar. Para isso então eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar o meu cenário, tá? Eu vou colocar, pressionando Shift e clicando com o botão direito, eu consigo posicionar o meu cursor 3D aqui no chão, tá? E vou provisoriamente ocultar o meu cenário para que seja mais fácil eu trabalhar na minha cena.
Agora, com esse cursor 3D definido aqui, eu vou lá em File, Link, e vou navegar até a minha pasta de personagens e vou selecionar Collection CH-Rain. Ao fazer isso aqui, eu carrego a minha personagem, eu vou inclusive girá-la no eixo Z em 90 graus, que eu quero fazer um percurso aqui, para ficar mais fácil de eu enxergar o movimento dela. Agora, nós vamos em... Eu preciso destravar o rig dela para que eu consiga animá-la, já que ela é um objeto referenciado. Então eu venho aqui em Objeto, Relações, Relations e Make Proxy, criar uma versão local. Então agora eu pesquiso por rig e eu tenho aqui o rig da Rain. Então eu vou pressionar inclusive Ctrl S para salvar minha cena, porque agora, olha só, esse objeto aqui eu posso pressionar Ctrl Tab e eu entro no Pose Mode e ela já está animável. Uma característica deste rig em específico é que os... Ah não, já carregou aqui, tá. É que é possível que essa interface do rig não seja carregada automaticamente. Então, ao se fazer o link, tá? Então, quando isso acontece, basta salvar o arquivo, vir aqui em File e Revert, ou reverter. Ele vai reverter para a última versão salva, ou seja, ele vai recarregar o arquivo do Blender. Ao fazer isso, olha só, ele vai pensar um pouquinho e caso isso aqui não tenha aparecido para vocês, ele deve aparecer porque ele vai executar o script que cria essa interface. Mas como está tudo funcionando agora aqui, eu vou começar a fazer o ciclo de caminhada ou de corrida. Para esse ciclo, a gente vai fazer o seguinte, nós não precisamos criar todos os passos dela. Se ela corre 5 km, a gente não precisa animá-la por 5 km. A gente cria apenas um ciclo e faz essa repetição de modo lógico no Blender. Então, é isso que a gente vai começar a fazer agora. Eu vou mudar a minha visualização aqui para o modo animação, que aqui eu consigo ver melhor a organização da minha cena para trabalhar com ela. Então, eu vou olhar aqui na minha visão lateral, vou me aproximar da cena e vou criar o meu primeiro keyframe para a minha pose inicial. Então, relembrando lá o Richard Williams, a gente vai criar a pose chave, né? Então é uma pose de contato. Para essa pose de contato eu vou primeiro mover esse osso aqui, que é o osso do quadril dela, eu vou trazer esse osso um pouquinho para frente e vou agora trazer um dos pés dela aqui para frente, vou pressionar R para girar e vou colocá-lo aqui quase encostando no chão. E como eu quero que ela esteja no movimento de corrida, eu vou trazer aqui, não vou trazer aqui para trás, tá? É uma coisa que eu preciso tomar bastante cuidado, é o seguinte, eu preciso que esse pé aqui fique corretamente alinhado. Eu vou só trazê-lo para cima, G e Z. Eu vou trazer isso aqui um pouquinho mais para frente. Eu posso inclusive acionar T com as ferramentas aqui para ligar as ferramentas, o atalho para ligar as ferramentas e posso agora ajustar aqui a posição dela. Então eu tenho esse início da pose de contato. É importante a gente conferir isso aqui em vários eixos. Então, por exemplo, aqui o quadril dela vai ficar apontando aqui dessa forma. Então, ele vai abaixar aqui de modo a favorecer essa perna de contato e levantar desse lado aqui, que é o pé dela que está se levantando. Então,
ao fazer esse movimento, inclusive eu vou trazer o quadril dela um pouquinho para o lado agora aqui, que ele vai favorecer esse pé de contato. Eu posso melhorar essa pose posteriormente, tá? Mas eu vou me dar por satisfeito por enquanto aqui com a perna dela. E agora eu vou partir para a parte superior do tronco e braços. Então, olhando aqui de frente, eu vou pegar esse osso do tronco aqui, ó, e vou pressionar R e Z, que vai permitir, olha só, eu girar o tronco aqui. E então, como o pé esquerdo, a perna esquerda está para frente, o movimento de correr ou andar, ele exige que a gente tente se equilibrar colocando os membros superiores em uma posição inversa. Então eu vou pressionar R e Z para travar aqui no eixo Z e vou favorecer aqui o braço direito para frente. Olhando aqui novamente, eu vou agora pegar, já que eu estou no modo FK, e se eu quero mexer o braço dela, eu começo pelo ombro. Então, eu venho aqui, trago o ombro dela um pouquinho para frente, o braço e o antebraço. E agora eu vou mexer nas rotações locais. Então, com o braço, eu pressiono R, Z e Z novamente, que eu vou mexer a rotação local dela aqui. R, Z e Z. Idem aqui para o antebraço. Na verdade, aqui é X, então X e X novamente. E com X, Y e Z, a gente define essas posições. Então, acho que está razoável aqui essa rotação. Não vou me preocupar com os dedos dela por enquanto, porque são movimentos secundários, então eu vou me preocupar só aqui com a pose básica, a pose dos membros do corpo dela. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui para o braço esquerdo. Tá razoável. Não vou mais mexer muito aqui não. Talvez eu só ajuste aqui um pouco a rotação frontal do tronco dela. E agora estou satisfeito. Então, embora eu ainda possa fazer ajustes posteriores, vamos considerar isso aqui por uma questão didática, que está razoável. Então, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou ocultar o Bone Root, porque a gente vai animá-lo em uma outra trilha de animação não linear, então é importante que não haja interferência entre os bones, né, em trilhas diferentes. Eu vou ocultá-lo aqui, só para não correr risco de eu criar um keyframe para ele. Tá? E agora eu vou selecionar tudo com A, todos os outros bones, e vou garantir que eu estou aqui no frame 1 e vou pressionar I, que é o atalho para criar um novo keyframe. E aqui eu vou então escolher posição, rotação e escala. Ao fazer isso, olha só, o Blender vai criar aqui um conjunto de keyframes para todos esses bones. Eu vou inclusive juntar essas duas aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Agora, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar apenas aqui na criação de keyframes nessa janela, que é a janela do Dope Sheet. A janela do Dope Sheet, então, é o Data Operator Sheet, é o planilha de operadores de dados, que são os dados salvos, né, informações de rotação, posição e escala. Eu vou mudar o modo desse Dope Sheet aqui para Action Editor.
a gente vê aqui que há vários modos dessa janela do OpenSheet. Um deles é o do OpenSheet, né, que ele é um resumão de tudo que está acontecendo na cena. Eu vou passar para Action Editor, porque quando a gente salva um keyframe para um objeto ou para um rig, por exemplo, o que o Blender faz é criar uma ação, uma action, e ele dá um nome para essa action. E é útil a gente saber o nome dessas actions, que a gente vai trabalhar com elas. Então eu vou renomear essa action aqui para ciclo, que esse aqui vai ser o nosso ciclo de corrida. E agora a gente vai poder editar esse ciclo. Se nós estivéssemos aqui no Dope Sheet, olha só, a gente não vê o nome da action porque nós estamos animando tudo. Então o Blender vai mostrar aqui o rig da personagem, agora aqui nós temos ciclo, que é o nome da action, e a gente poderia ter várias actions aqui. Eu quero, para facilitar a minha vida, eu vou entrar na edição específica desse ciclo, e agora eu posso criar outros keyframes aqui. E em um ciclo de caminhada, a gente precisa que essas poses se repitam. Então, eu quero que na próxima pose de contato, ela inverta essa posição aqui, ou seja, que a perna direita seja a perna de contato e haja uma inversão nos braços. Para isso, então, eu posso manter o A selecionado, então eu tenho tudo aqui, todos os bones selecionados, e eu vou copiar essa pose. Então, com o meu mouse aqui, eu pressiono Ctrl C e venho em copiar a pose. Eu vou avançar alguns frames, não vou me preocupar com timing por enquanto, tá? Então aqui no frame 10, eu vou pressionar Ctrl V. Mas antes disso, olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar aqui essa opção do keyframe automático, que vai permitir que, uma vez alterada o frame, quando eu criar uma nova posição, vocês vão ver que o Blender já vai criar os novos keyframes aqui. Isso aqui evita que eu precise pressionar o I toda vez, tá? Então, eu vim aqui, pressionei Ctrl C e pose, venho aqui no frame 10, Ctrl V, e vocês veem que ele copiou. Acontece que eu não quero simplesmente copiar, eu quero copiar invertido. Para copiar invertido, a gente tem aqui, ó, uma opção chamada invertido no eixo X. E olha só o que ele fez. Ele inverteu essa pose. E ele já criou uma interpolação aqui. Só que para eu não ter que ficar clicando naquilo ali toda vez, a gente tem uma outra forma de fazer isso. Eu vou selecionar aqui o sumário dessa pose, vou apagar. E olha só, se eu pressionar Ctrl Shift V, é a mesma coisa de pressionar Ctrl V e clicar. Então, Ctrl Shift V cola a pose invertida. E essa inversão de poses, ela ocorre porque a nomenclatura dos bones está correta. Então, olha só, esse osso aqui, ele se chama pé R, alguma coisa aqui, ponto R de right. Esse aqui é o mesmo nome, ponto L de left. Então, o Blender, ele vai ler o nome de todos esses bones e vai ver tudo que for R é da direita, tudo que for L é da esquerda. Então ele vai saber inverter a partir dessa nomenclatura, tá? Então, quando a gente for criar um rig, a gente tem que ter bastante atenção para essa nomenclatura para que o Blender consiga fazer isso de inverter uma pose para a gente. Então, agora, olha só, o Blender fez isso aqui e eu preciso apenas que o Blender, ele agora leve essa personagem aqui para frente. E para fazer isso, então, eu preciso do seguinte. Eu preciso que a pose dessa personagem, a partir daqui, seja deslocada para frente. E esse deslocamento eu vou fazer a partir desse pé de apoio. Ou seja, eu vou posicionar o meu cursor 3D aqui, então eu vou selecionar esse bone, pressionar Shift S, cursor para seleção, e vejam que agora o meu cursor 3D está exatamente onde está o pé dela. Agora eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou
avançar aqui para o frame 10 e vou puxar tudo isso aqui, tá? Toda a pose dela. Então, um jeito de puxar a pose é selecionar tudo e trazer aqui para frente, olha só. E vou tentar colocar esse bone aqui alinhado aqui onde está o meu cursor 3D. Só que existem maneiras mais precisas de se fazer isso do que eu simplesmente arrastar as coisas. Então, agora, para trazer isso aqui para frente, a gente pode fazer o seguinte. Vejam que essa posição aqui, se eu pressionar N de numbers, a gente vai ver aqui as coordenadas de posição x, y e z desse bone. E aqui a gente vai ver as coordenadas x, y e z desse aqui. Vamos ver o que está acontecendo ao mover isso aqui para cá. Ao mover isso aqui para cá, nós estamos movendo, olha só, o eixo Z desse bone. Então, o que a gente precisa para mover tudo isso aqui para cá é, primeiro, posicionar esse bone aqui, do pé que está aqui atrás, exatamente onde ele estava aqui. Olha só, esse aqui é o mesmo pé, é o pé esquerdo, só que ele desliza lá para trás. Então, eu preciso de um jeito de mover todo o corpo da personagem de modo que o pé esquerdo ele continue parado aqui. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chegar aqui, eu sei que a coordenada no eixo Z é essa aqui, então eu vou copiar e provisoriamente eu vou colar só o eixo Z aqui, ó. Porque agora eu consigo posicionar o meu cursor 3D exatamente onde é para ficar o pé dela. Shift S, cursor para seleção. E agora eu vou fazer um Ctrl Z só para o pé dela voltar para lá. Porque agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu sei onde o corpo dela tem que ficar. Eu preciso selecionar esses bones e trazer eles de modo que o pé dela fique exatamente aqui. Para que ele fique exatamente aqui, eu preciso só de algumas coisas agora. Nós temos uma função no Blender que é o Shift S. Eu vou mover a seleção para o cursor e manter a distância atual. Só que isso aqui não vai funcionar agora. Ele vai mover o centro da seleção, porque eu tenho selecionado esse pé, o quadril e esse pé. Ele vai calcular o centro da seleção e mover o centro da seleção para cá. Eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele considere essa seleção a partir do meu último bone selecionado. E é o que eu vou fazer aqui, ó. Ao selecionar aqui em cima, eu venho aqui e marco elemento ativo. Elemento ativo é o último que foi selecionado. Então, eu seleciono primeiro o pé, Shift, seleciono o quadril. E por último, esse pé, que agora eu vou Shift S, seleção para o cursor, mantendo a distância, e olha só, a personagem veio para cá. Como eu estou com o keyframe automático ligado, vejam que isso aqui está funcionando corretamente agora. Eu vou fazer rápido para o próximo passo. O próximo passo é, eu vou selecionar tudo, Ctrl C, copiar a pose, e venho aqui no frame 20 e Ctrl V, eu colo. E a gente vê que ele vai ficar agora lá atrás. É como se ele tivesse vindo para frente e deslocado para trás. Eu preciso agora, então, usar esse pé aqui como ponto de partida. Então, eu sei que ele está deslocado no eixo Z nessa posição. Eu quero que lá atrás ele venha tudo aqui para frente, então, agora eu vou lá no meu frame de destino e vou Ctrl V aqui, só para eu pegar essa posição. Shift S, cursor para seleção e Ctrl Z duas vezes, só para ele voltar lá para trás. Agora, seleciono aqui, Shift, o quadril, esse aqui, Shift S, seleção para cursor, Keep Offset, e agora nós temos aqui
esse ciclo que ele está correto. A animação está muito ruim porque a gente só tem as poses de contato e o Blender faz uma interpolação horrível aqui. A gente não pode contar com esse intervalo, mas isso aqui já está funcionando corretamente porque ela anda para frente em intervalos regulares. Agora o que resta a gente é criar as poses, o down position, o up position, né, a posição de baixa, a posição de subida, a pose de passagem, né. Então agora a gente vai usar a Richard Williams e vai criar as novas poses. Por exemplo, eu vou desmarcar essa opção aqui também, porque vai me permitir ver todos os ossos. Quando eu marco isso aqui, eu vejo apenas o osso selecionado. Quando eu desmarco, eu vejo todos os ossos, tá? Então, por exemplo, na minha pose de passagem, eu posso vir aqui no frame 5 e esse pé de apoio, eu vou pressionar Alt R para resetar a rotação. E eu vou colocar no eixo aqui embaixo, eu vou fazer com que o pé dela fique aqui embaixo, Alt R para girar aqui, e agora aqui o pé de apoio está fincado no chão, e eu posso criar essa pose de passagem. Ao fazer isso, olha só, eu já tenho aqui um intervalo que me permite fazer isso. Então, ela já tem aqui, eu posso fazer uma pose baixa aqui. E uma pose alta aqui. Eu não vou perder muito tempo nisso aqui, que isso aqui vai fazer parte do meu time-lapse, né, no meu vídeo acelerado. Mas o que eu vou fazer agora, então, é pausar o meu vídeo e eu vou criar várias outras poses aqui, porque lembrando, na animação digital, essa animação que tem interpolações de movimento, o papel da animadora, do animador, não é apenas criar as poses de contato e as poses de passagem, é criar um número muito maior de poses aqui. E eu recomendo, tá, que na hora de criar essas poses, eu vou até excluir algumas poses aqui, que nós façamos o seguinte: eu vou desligar isso aqui por enquanto, tá? O keyframe automático, porque eu quero pensar nessas colunas aqui, ó, como se fossem desenhos. Então eu vou criar um desenho aqui, um novo desenho, em que esse pé de apoio vai estar fincado no chão. Então eu venho aqui e vou colocar esse pé de apoio. Só confirmar se é esse mesmo. Não, é esse aqui. É o pé esquerdo, né? Então, no pé esquerdo eu vou fincá-lo no chão aqui, deixar ele plantado no chão. Vou redefinir a rotação dele. E quando eu estiver satisfeito com a pose dessa personagem, eu venho aqui e vou pressionar agora e com o meu mouse aqui eu vou salvar todos os canais, porque agora eu tenho uma definição mais clara das minhas poses. Eu tenho a minha primeira pose, a minha pose, né, de contato, minha pose de passagem, outra pose de contato. Eu posso identificar isso aqui com cores. Se eu pressionar R, a gente tem aqui, ó, a possibilidade de colorir esses keyframes. Então, olha só, eu quero chamar isso aqui de uma pose extrema, uma pose de contato. Isso aqui eu quero que seja uma pose breakdown, uma pose de passagem e assim por diante. Então, olha só, agora visualmente eu já consigo saber o papel de cada um desses desenhos, dessas poses. Eu tenho aqui duas poses de contato e uma pose de passagem por enquanto. E eu vou repetir esse processo aqui várias vezes até eu ficar satisfeito com o número de desenhos que eu vou criar aqui para fazer esse primeiro ciclo de corrida dela. Quando eu estiver satisfeito, a gente vai partir para a próxima fase, tá certo? Então, agora eu vou pausar a parte de fala e vou acelerar a gravação do vídeo, porque a tarefa que eu vou executar é exatamente isso que eu fiz aqui. Eu vou criar novas poses, em alguns casos eu posso criar essa pose de contato aqui, de passagem, eu posso selecionar tudo, Ctrl C, copiar a pose, posso vir aqui inclusive Ctrl Shift V
para colar essa pose. E eu posso então agora mover essa pose aqui para frente. Então eu vou considerar essa pose aqui do Z. Vou pressionar Shift S, cursor para seleção, e um Ctrl Z aqui para voltar. Não precisa nem dar Ctrl Z, já que o keyframe automático não está ligado. E agora eu posso, uma vez que eu estou aqui já com o elemento ativo como opção, eu venho aqui e Shift S, Keep Offset, e agora eu salvo novamente essa pose, porque agora nós temos aqui a pose de contato corretamente definida. Tá? Então, venho aqui e salvo isso aqui com Breakdown de novo. Vejam que é fácil eu reaproveitar poses. O que eu vou fazer agora é refinar esse trajeto, tá? Uma outra ferramenta que vai ser muito útil para mim aqui é, por exemplo, depois que eu definir essas minhas poses básicas, o refinamento eu farei ao verificar, por exemplo, as curvas de movimento. Vejam só que se eu selecionar esse osso aqui e vier aqui nessa aba que é o Object Data, e temos aqui o Viewport Display, a gente vai ter a opção de, desculpa, em Motion Paths, a gente vai poder calcular o percurso desse bone. Então, se eu selecionar isso aqui, vejam que o Blender vai calcular, se bem que ele está calculando até muito lá na frente, né? Ele está demorando demais por conta disso, eu não verifiquei o meu frame inicial e o frame final. Ele vai pensar um bocado aqui, mas logo que ele terminar de processar, a gente vai ver o resultado. Tá, então aqui eu vou colocar até o frame 20 só. Tá? Se eu pedir para atualizar, ele vai ser muito mais rápido, mas vejam que ele está fazendo esse cálculo aqui do meu frame, do meu bone selecionado, e ele está indicando aqui a curva de movimento. Isso aqui eu posso utilizar para fazer correções, tá? Então ele está ainda pensando um bocado aqui, agora ele já terminou, mas vejam que eu posso corrigir esses arcos de movimento aqui posteriormente. Então, se eu vier aqui, vamos supor que eu quero modificar algo aqui. Para que essa curva seja alterada em tempo real, eu preciso ligar o keyframe automático, e se eu mover aqui, olha só, esse arco de movimento ele vai ser atualizado. Tá? Então eu vou fazer Ctrl Z aqui, e ele está calculando até o meu frame 1228, é por isso que ele está demorando, tá? Eu vou cancelar isso aqui, mas isso aqui vai ser útil para a gente avaliar as curvas de movimento, tá certo? Então, agora sim, eu vou pausar o meu vídeo, vou acelerar e eu retorno depois quando eu tiver com as minhas poses todas já razoavelmente definidas. A gente se encontra daqui a pouquinho, então. She was cut down in the gunfire.
Bem, pessoal, então agora eu fiz aqui o ciclo de corrida da personagem. Estou razoavelmente satisfeito. Eu poderia melhorar isso ainda com mais tempo de ajustes, mas eu vou considerar isso aqui suficiente para a nossa próxima etapa. Vocês devem ter percebido ao ver o time-lapse que eu deixei extremidades e detalhes como o cabelo ou os dedos da personagem para depois. Então é essa abordagem que a gente vai fazer. A gente, primeiro, para fazer a animação, a gente toma conta aqui dos ossos principais, ou seja, o centro de gravidade dela, que é o quadril, e os pés e braços, né? Para depois a gente lidar com detalhes como dedos, expressões faciais e assim por diante. Agora que nós temos um ciclo que se repete, nós vamos criar uma animação pelo modo de animação não linear. Se vocês acessarem os vídeos da disciplina Animação 3D1, vocês vão ver uma abordagem que eu demonstrei lá. Eu vou passar uma outra um pouco diferente aqui, que vai permitir a gente fazer um percurso dessa personagem que não ocorre em linha reta. A gente vai fazer ela andar pelo cenário. Então, para isso, eu já tenho aqui essa action chamada ciclo. Eu vou abrir uma janela aqui do lado, então eu vou clicar com o botão direito, trazer o meu mouse para cá e fazer um corte vertical, porque eu quero transformar essa janela aqui, agora, numa janela do tipo editor não linear de animação. É essa opção aqui. Ao fazer isso, a gente passa a ver aqui as trilhas de animação, assim como se fosse uma edição de vídeo. Então, o que eu vou precisar fazer agora aqui é converter essa action em uma trilha. Isso eu faço ao clicar ou nesse botão ou nesse aqui. É a mesma coisa. Se eu clicar em push down ou empurrar para baixo aqui, ele vai converter aquela action, que ela vai deixar de ser visível aqui no Action Editor, e vai vir para cá. Olha só, a personagem continua animada, eu não vejo os keyframes dessa animação, mas eu vejo o resultado porque essa trilha está aqui no editor não linear de animações. Se eu selecionar essa action e pressionar Tab, eu passo a ver os keyframes e posso editá-los. Então essa é a maneira de editar uma trilha que já tiver carregada aqui no editor não linear, tá? Então eu posso mover essa trilha, por exemplo, eu posso excluir essa trilha, né? E para editar eu uso Tab, assim como a edição de um Edit Mode. Eu entro no Edit Mode dessa trilha. E no editor não linear de animações, uma coisa bacana de se fazer é que a gente pode agora, eu vou pressionar N para abrir o Numbers, eu vou inclusive voltar aqui o meu teclado para que vocês possam ver o que eu estou pressionando. Agora, então, ao ativar o painel de propriedades, eu vou selecionar a minha trilha e venho aqui em Strip. Isso aqui vai permitir que eu venha até aqui embaixo e abra a seção Action Clip, que agora ele vai dizer aqui, por exemplo, qual a action que está selecionada, qual frame que ela começa e até onde ela termina, e a gente pode reduzir a velocidade ou aumentar a velocidade, a gente pode controlar o timing então dessa animação por aqui, eu posso deixá-lo mais lento ou mais rápido ao ajustar isso aqui, e posso pedir para repetir a animação. E é isso que eu vou fazer, eu vou pedir para ela se repetir 20 vezes, por exemplo, e a gente vai ver agora que essa action ela vai se repetir várias vezes, só que a personagem ela vai dar esses dois passos e vai voltar lá para trás. O que a gente vai precisar fazer agora é criar uma outra action que vai controlar apenas o Bone Root, que a gente vai fazer esse Bone Root dar alguns pulos para frente. Até aqui está igual o que a gente viu lá em 3D1, mas eu vou fazer um pouco diferente. A gente tinha feito lá usando um modificador que repetia quantas vezes a gente quisesse. Aqui a gente vai controlar a direção de cada uma desses pulos que o Bone Root vai fazer. Então, primeiro eu vou criar aqui uma nova action, vou chamá-la de Root, ou também talvez de percurso.
para ficar mais claro o objetivo dessa animação. E agora eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui no meu frame 1 e vou salvar um keyframe apenas aqui para o Bonnie Root. Então pressiono I e vou salvar aqui posição e rotação. Ao fazer isso, a gente já tem um frame inicial e agora eu quero ter a certeza apenas de quanto esse Bonnie Root deve se deslocar para ele fazer a repetição. Então, eu tenho primeiro uma questão de timing, que eu sei que ela vai pular para frente aqui, ó, no frame 19. Então, no frame 19, eu vou mover o Bonnie Root aqui para frente. Mas para eu saber a quantidade, ó, a distância a ser percorrida pelo Bonnie Root, eu vou precisar fazer uma conta rápida. Na verdade, eu nem vou fazer a conta, o Blender vai fazer a conta para mim. E para a gente saber quanto ela se deslocou para frente, a gente pode escolher aqui a diferença do espaço percorrido para um Bonnie como os pés, por exemplo. Então, eu vou selecionar aqui esse pé e vou copiar, olha só, vamos ter certeza de qual eixo que a gente quer. Então, esse eixo Z, quando eu movimento ele aqui para frente, olha só, o que se movimenta com maior intensidade ali é o Z. Então, é esse eixo que controla a ida do pé dela para frente. Então, eu vou copiar essa posição inicial aqui, que está lá no frame 19, eu vou copiar com Ctrl C essa posição aqui. E aqui no frame 18, eu sei o penúltimo, né, o penúltimo frame, né, desse ciclo, e que indica onde o pé estava. Então eu vou fazer uma diferença entre esses dois aqui. Então eu vou clicar aqui e vou desligar por enquanto o keyframe automático, tá? Então eu vou clicar aqui e vou fazer uma subtração. Então eu vou, para fazer essa conta aqui, na verdade eu vou somar, né? Eu vou somar aquela posição com o Ctrl V aqui, deixa eu ver, ele tá, desculpa, tá, ele está diminuindo aqui, então é uma subtração mesmo. Então eu vou subtrair do valor original. Uma vez que esse valor aqui está diminuindo, tá? Ele está indo do zero para valores negativos, eu quero acrescentar um valor ao outro aqui, né? Ver a distância percorrida, então tem que subtrair esse valor negativo desse outro valor negativo. Quando eu pressionar Enter, eu tenho aqui esse valor que é 1.829. Vou copiar esse valor aqui. Como o meu keyframe automático não está ligado, se eu só mover aqui minha linha do tempo, aquilo não ficou salvo. E agora eu vou fazer o seguinte, aqui no frame 19, eu vou selecionar o Bonnie Root e eu quero ver como que eu faço ele se deslocar para frente. Olha só, no caso do Bonnie Root é o eixo X aqui em cima, tá? É o eixo X que se desloca para frente e numa intensidade positiva, tá? Num valor positivo. Então, agora, nesse valor de eixo X aqui, eu vou tirar esse valor, eu vou pressionar Ctrl V, que é aquele valor que é a distância percorrida, e como é um valor positivo que ele vai percorrer, eu só tiro o menos e pressiono Enter, e agora eu vou salvar esse keyframe aqui, tá? Agora eu sei, então, a distância percorrida. Eu vou, assim como em 3D1, vou selecionar todos esses keyframes aqui, já estão selecionados, vou pressionar T, que é o atalho para a gente ajustar a interpolação, e eu vou tirar a interpolação, vou manter a interpolação constante. Que isso aqui agora vai permitir, olha só, que a personagem vem até aqui, e no frame 19, o Bonnie Root ele só dá um pulo ali para frente, e ela continua a correr. Então eu já tenho aqui esse primeiro salto. Até aqui está tudo igual. Eu só vou fazer uma coisa agora que vai permitir que a gente faça os outros passos ocorrerem corretamente. Eu fiz essa demonstração aqui, tá? que mostra para vocês
a distância percorrida necessária para o Bonnie Root vir aqui para frente, mas para eu fazer os próximos passos eu preciso de uma referência, e para não ter que ficar fazendo uma soma aqui, se eu precisar fazer rotações, isso aqui ficaria mais difícil. Então eu vou usar uma forma visual da gente saber o quanto ela deve pular para frente. Já sei que é esse valor aqui, né? 1.82901. Então eu vou apagar esses keyframes, porque eles não me interessam mais, e eu vou criar um objeto que tem esse tamanho. Vejam só o que eu vou fazer. O meu cursor 3D está aqui, então eu vou pressionar Shift A, eu vou entrar no Object Mode, Shift A, e vou acrescentar um plano. Esse plano eu quero que as dimensões dele sejam essas dimensões aqui. Então venho aqui, Ctrl V, é um valor positivo, claro, não tem uma dimensão negativa. Eu tenho um quadrado com essas dimensões, eu vou aplicar a escala, via Ctrl A. Agora eu vou entrar no modo de edição, clicar com o botão direito e subdividir, que eu vou querer fazer o seguinte, eu quero excluir isso aqui, esses vértices, tá? E eu vou posicionar o centro do meu objeto aqui nesse vértice. Então, via Shift S, vou colocar o meu cursor na seleção, eu quero que a origem, esse ponto laranja, fique aqui. Então, eu venho aqui em Objeto, definir a origem, onde está o cursor 3D. Porque agora, eu vou posicionar o centro desse objeto aqui com o centro do root. Então, eu vou selecionar o meu rig, vou colocar no Pose Mode, vou selecionar o Bonnie Root, Shift S, cursor para seleção. E agora eu vou selecionar, eu vou até fazer o seguinte, eu vou em editar, já está com Lock Object Modes aqui, beleza, ótimo, não preciso nem ir no menu editar. Caso vocês tenham essa opção Lock Object Modes ligada, desativem para vocês poderem selecionar um objeto que está no Pose Mode e outro que está no Object Mode, como eu estou fazendo aqui. Então agora, via Shift S, eu vou posicionar esse objeto onde está o meu cursor 3D. E olha só, então eu tenho um guia visual, esse objeto aqui, ele tem a dimensão que é o percurso a ser feito pelo Bonnie Root, tá? E eu só vou fazer uma última coisa para facilitar a minha orientação. Eu vou entrar no Edit Mode e vou mudar agora novamente o meu ponto de origem para que ele fique aqui na frente. Então, Shift S, cursor para seleção, e agora eu vou lá na origem e origem para o cursor 3D, porque agora quando eu selecionar esse objeto, eu vou sempre conseguir posicionar o cursor 3D aqui. E esse objeto agora, eu quero que ele seja filho do Bonnie Root. Então, com ele selecionado, Shift, eu seleciono o Bonnie Root, Ctrl P, e esse objeto agora é filho do Bonnie. Porque agora fica mais fácil eu sempre saber para onde o Bonnie Root vai. E se eu quiser fazer uma rotação, por exemplo, eu posso olhar aqui para cima, se eu virar esse Bonnie, eu consigo selecionar esse objeto, Shift S, cursor para seleção, e eu sei que o Bonnie Root deve pular exatamente para cá. Tá? Então o que eu fiz foi criar um objeto de referência com a distância a ser percorrida pelo Bonnie Root, que ele é filho do Bonnie Root, ou seja, quando eu mover o Bonnie Root ele vai junto. Então eu sempre vou saber qual é o próximo ponto aonde eu devo colocar o Bonnie Root. Tá? Então, agora eu posso mostrar o meu cenário novamente. Vou recarregar a minha action chamada percurso e eu vou trazer a personagem para o início aqui do percurso que eu quero. Então basta trazer o Bonnie Root para cá. Eu já vou virá-la na direção que eu quero. Eu quero que ela saia aqui de trás desse morrinho aqui e venha correndo e passar pela frente da câmera. Olha só, eu estou olhando a câmera aqui, ela está lá atrás, então eu quero que ela percorra isso aqui assim e saia do meu quadro. Então, para fazer isso, agora eu posso vir aqui
mantenho no frame 1, eu vou salvar com I a posição e rotação do Bonnie Root, está aqui. E eu já sei as próximas posições, então se eu for lá no frame 18, eu vou colocar na minha visão aramada aqui, olha só, eu vou lá para o frame 18, e no frame 19 eu sei que ela volta. Então aqui no frame 19, eu vou cursor para seleção, eu selecionei esse ponto aqui, eu venho para o Bonnie Root, Shift S, cursor para seleção, e eu já vou inclusive ligar aqui o keyframe automático, isso aqui vai tornar mais fácil o meu trabalho. Então, cursor para seleção, venho no Bonnie Root, Shift S, seleção para o cursor, e agora eu já tenho aqui um novo keyframe. Vou colocar no modo constante, seleciono tudo, modo constante, e agora, olha só, eu já tenho a minha personagem correndo aqui, e já tenho a repetição. Então, agora eu vou fazer isso aqui várias vezes, tá? Até ela terminar o percurso. Como isso aqui é uma tarefa repetitiva, eu vou fazer só mais umas 3 aqui, já vou acelerar o vídeo e a gente vai ver o resultado final logo em seguida. Então, olha só, eu venho aqui para o próximo ciclo, ela pulou, então aqui eu já sei que eu tenho que colocar o meu cursor 3D aqui e o meu objeto aqui. Avanço mais um pouquinho. Assim que ela pula para trás, eu venho aqui e faço a mesma coisa. E eu já vou começar a... Opa, vou colocar aqui no outro modo, que eu não quero que ele vá para o modo renderizado. Eu já vou começar a pensar em girá-la. Então, olha só, essa aqui que vai ser a diferença mais legal desse processo. Agora, assim que ela pula aqui para trás, eu venho aqui novamente, seleciono cursor para seleção, seleção para o cursor, e agora, aqui eu já vou começar a girar ela para o lado. Então, vejam só, que a partir desse momento, ela se inclina para começar a fazer uma curva. Então, eu venho aqui novamente. E agora, a partir desse ponto, cursor para seleção, Shift S, seleção para o cursor, agora eu consigo virá-la mais um pouquinho. E a gente vê que ela começa a fazer uma mudança desses percursos. Eu vou selecionar tudo de novo, T, constante. A mesma coisa eu vou fazer aqui, Shift S, cursor para seleção. Seleção para o cursor e com isso a gente tem agora a personagem fazendo essa curva. A cada 2 passos ela vira um pouquinho, tá? E com isso agora fica fácil a gente repetir o processo até ela fazer todo aquele percurso que a gente deseja. Então, o objetivo dessa aula é a gente ver, então, como usar facilmente as bibliotecas e as ferramentas de animação para que seja possível a gente criar uma cena sem precisar fazer tudo do zero e apenas com modificações, né, nas bibliotecas e nos elementos que a gente vai precisar para a cena, a gente já cria algo que nos satisfaça aqui do ponto de vista estético, tá? Porque a gente vai precisar disso muito em breve para o nosso projeto, para os nossos 2 projetos de animação, lá o 11 Second Club e o Loop de Loop. Então, eu recomendo que vocês usem abordagens semelhantes
a essa aqui. Porque ao fazer isso, vocês vão conseguir ter mais eficiência nos projetos de vocês. Então, vocês vão conseguir concluir isso aqui mais rápido. O prazo para o Eleven Club, por exemplo, é de um mês. Em um mês, fazer uma cena muito complexa é algo realmente que vai exigir de vocês um tempo que talvez vocês não tenham. Então, se usar algumas bibliotecas e fazer as modificações quando necessário, vocês vão conseguir um resultado que vai ser satisfatório e sem perder tanto tempo. Olha só, então agora eu já tenho isso aqui, vamos olhar lá para a vista da câmera e ver o que acontece. A minha personagem, ela vem correndo lá de trás e quando eu pressiono play, vocês podem perceber que a minha taxa de frames por segundo está muito baixa, porque o meu computador não consegue processar todas essas informações ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer agora, depois de salvar, venho aqui, eu vou desabilitar os elementos desnecessários da minha cena e vou pedir para renderizar até o frame 200. 200 não, menos, até o frame 180. Eu vou agora vir aqui na verdade eu venho aqui em visualizar e eu vou usar a opção de Play Blast, ou seja, a possibilidade de renderizar o que eu tenho na minha tela. Tá? Isso aqui é um jeito mais rápido de renderizar. Como eu estou no Eevee, eu vou pedir para carregar essa minha cena e venho aqui no modo View, Viewport Render Animation. Eu vou colocar isso aqui e o Blender vai começar a renderizar frame a frame aqui e vai demorar um bocado, então por isso eu vou pausar a minha cena e vou voltar quando ela estiver renderizada. Bem pessoal, então aqui eu tenho o arquivo renderizado, há algumas coisas a se ajustar ainda, notadamente aí a distância dela em relação ao solo, que eu olhei só de cima, né? Então ela não tá, ela tá aí com uma leve distância em relação ao chão e algumas transições também podem ser melhoradas, mas aqui o princípio do que eu gostaria de demonstrar para vocês é esse, né? A animação é aquela coisa que a gente nunca termina, a gente desiste dela, né? Então para os propósitos didáticos dessa aula eu desisto dessa animação aqui, mas eu não a considero uma animação finalizada, tá certo? Isso aqui é o resultado disso que eu demonstrei para vocês e eu espero que os processos tenham ficado claros. Isso aqui então, voltando, né, à explicação, o objetivo dessa aula era demonstrar como a gente pode fazer essas interações entre bibliotecas, animações e animação não linear, tudo bem? Caso haja alguma dúvida, por favor, não hesitem em me escrever lá no fórum para que a gente possa conversar mais e às vezes até eu gravo algum vídeo específico para sanar alguma dúvida que possa surgir, tá certo? E na próxima aula a gente vai ver um outro elemento, né, uma outra técnica que vai ser necessária para a gente abordar uma animação de atuação. Tá bem? Então, obrigado pessoal e até a próxima aula.